Olá, professores da Escola Bíblica Dominical, que privilégio poder estar falando com vocês hoje. Que bom que você está sempre acompanhando os nossos vídeos nesse projeto que nós temos de levar os subsídios para os professores de adolescentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 10 e nós vamos falar sobre a igreja e a sociedade. É importante você estar preparado para essa aula em oração, buscando a Deus, e é importante você ter estudado bastante a lição e todos os subsídios auxiliares para levar uma aula consistente, produtiva e edificante para os nossos adolescentes. Então me acompanhe nessa exposição da nossa lição, que eu tenho certeza que vai ser de bom proveito para a sua aula e também para a vida dos nossos adolescentes. Nós temos dois textos bíblicos que vamos usar como base para a nossa lição. Nós vamos usar Mateus, o capítulo 16, versículo 16 e o versículo 18. Também vamos usar como base Atos, capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12. Eu quero deixar como sugestão para você: promova um debate com os seus adolescentes. Antes de iniciar a sua aula, antes de iniciar a sua explanação, você promova um debate, sente os adolescentes em um círculo e faça uma conversa com eles, usando dois temas para essa conversa. O primeiro, o que eles ouvem as pessoas falar sobre igreja. Peça para eles comentarem sobre as opiniões da mídia, dos amigos, do mundo em geral sobre a igreja. Depois de encerrado, você promova outro assunto para o debate. O que eles pensam sobre a igreja? O que os seus adolescentes que estão ali nessa aula pensam sobre a igreja? Assim, no debate, nós teremos a opinião tanto do mundo, da mídia, quanto dos seus adolescentes sobre a igreja. Após o debate, nós precisamos então entrar no assunto da nossa lição e não esqueça, esse assunto é muito importante, principalmente nos dias de hoje, aonde nós estamos tendo um fenômeno social que é os desigrejados, aquelas pessoas que não frequentam a igreja, que não acreditam na igreja, mas mesmo assim elas se denominam evangélicas, se denominam salvas, se denominam crentes, mas todavia eles não frequentam nenhuma igreja, são chamados de desigrejados. Por isso, a importância do assunto da nossa lição. Então, eu penso que a primeira coisa que a gente deve abordar com os nossos adolescentes na nossa aula é o que é igreja. Precisamos entender uma definição de igreja, o que é igreja, afinal de contas. E nós precisamos então entender a definição da palavra bíblica para igreja. A palavra original para igreja é eclesia. E essa palavra, ela é composta pela preposição ek, que significa fora de. Também é composta pelo verbo kalel, que significa chamar. Logo, eclesia denota originalmente pessoas que foram chamados e reunidos visando um propósito. Eclesia, então, significa pessoas que foram chamados, convocados, reunidos para um propósito. E entendendo esse termo, nós abordamos aqui algumas lições. A igreja é aquele grupo seleto de pessoas que foram chamados por Jesus Cristo para um propósito comum. Nós fomos chamados
para estarmos juntos, reunidos em um mesmo propósito. Eu gosto da definição que Stanley Horton, no seu livro Teologia Sistemática em uma Perspectiva Pentecostal, ele traz sobre igreja. Stanley Horton traz uma definição muito boa sobre igreja e olha o que Stanley diz para a gente. O significado de igreja refere-se primariamente não a instituições e culturas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus, mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertencem a Ele. Então, segundo Stanley Horton, a igreja é a reunião, é a congregação de pessoas salvas por Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora estas pessoas pertencem a Deus, são posses de Deus. Sobre igreja, eu também gosto da definição que William Curnall traz para a gente. Olha o que o William diz sobre igreja. A igreja nada mais é do que Cristo manifestado. A igreja, ela é a manifestação, ela é a existência de Cristo na terra. Nós entendendo então que igreja é muito mais do que um prédio, igreja é muito mais do que um clube, que uma organização, que uma reunião de pessoas. A igreja é a congregação dos salvos em Cristo, pertencentes a Ele, é a manifestação de Cristo em algumas pessoas. Nós entendendo isso, nós precisamos então meditar sobre os propósitos da igreja. Por que a igreja existe? E os seus adolescentes precisam entender isso. Comente com eles, fale com eles, aborde os propósitos da igreja. Por que existe igreja? Por que Deus planejou formar, chamar essas pessoas para formarem e serem a sua igreja na terra? Então, vamos falar sobre os propósitos da igreja. Eu quero destacar com você hoje aqui 3 propósitos da igreja. 3 propósitos que explicam a existência da igreja. Então, o primeiro propósito que eu destaco é o propósito da comunhão. A igreja existe para gerar comunhão. A igreja é o ambiente, é o meio aonde os salvos em Cristo manifestam a comunhão. Segundo John Wesley, fundador da Igreja Metodista, não há nada mais anticristão do que um cristão solitário. Não há nada mais anticristão do que um cristão solitário. Faça os seus adolescentes entenderem nessa aula que não existe como ser um cristão sem comunhão. Para ser cristão, você precisa estar entre os irmãos, viver entre os irmãos. Não existe como ser um cristão em casa, sozinho. É impossível ter comunhão sozinho, sem frequentar a igreja. A igreja, ela existe para que a comunhão seja manifestada e observada pelo mundo. Nós precisamos entender que um grande símbolo que Cristo nos deixou é a Santa Ceia. E qual o propósito da Santa Ceia? Qual o principal propósito da Santa Ceia? A Santa Ceia, ela tem como propósito a comunhão. A comunhão, ela é a essência da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela serve para transmitir a mensagem de que aquelas pessoas, elas estão em comum acordo. Elas fazem parte de um mesmo povo perdoado pelo corpo e pelo sangue de Cristo que verteu na cruz. A Santa Ceia, ela traz a ideia da comunhão e a igreja, ela vive na terra para expressar a comunhão ao mundo. Então, o segundo propósito da igreja que eu quero comentar com você hoje é o propósito da edificação. Além da igreja existir para propiciar comunhão,
A igreja existe para a edificação. É na igreja que nós temos a oportunidade de servir a Deus com os nossos talentos e com os nossos dons espirituais. A Bíblia é bem clara em dizer para a gente que Deus, Ele nos deu muitos dons, e esses dons, eles servem para a edificação da igreja. A igreja, ela é servida, ela é edificada, ela é estruturada com a multiformidade de talentos e de dons que Deus entrega aos seus membros. Se Deus nos dá talentos, se Deus nos dá dons, aonde que nós vamos manifestá-los? É através da igreja. É a igreja, é o meio aonde nós vamos aplicar os nossos talentos no reino de Deus. E tudo na igreja deve ser direcionado para a edificação um dos outros. Tudo na igreja deve ter um propósito, a edificação das pessoas. Qualquer departamento criado na igreja, qualquer atividade na igreja, deve ter como propósito de nos edificar a fé, de nos edificar em Cristo, de nos tornar mais semelhantes a Cristo. Qualquer coisa na igreja que for feita, que não tiver como base, como um propósito, a edificação mútua, a edificação dos outros, ela está errada. Então, a igreja, ela existe com o propósito da edificação dos seus membros. Mas nós podemos ainda pensar num terceiro propósito da existência da igreja na terra, que é o propósito organizacional. Organizacional. É o terceiro propósito da existência da igreja. Muitos são contra a organização da igreja. Muitos são contra a uma forma de hierarquia na igreja. Muitos são contra a forma estrutural da igreja. Mas nós precisamos entender que nós, analisando todo o Novo Testamento, nós vamos ver que sempre existiu uma forma organizacional. Vamos pensar na forma com que Jesus ele conduzia as suas atividades. Jesus ele escolheu 12 homens. Nesses 12 homens, Jesus designou missões, designou tarefas. Jesus tinha toda uma forma organizacional para gerir o seu ministério. Nós vamos ver que existiam pessoas que contribuíam para aqueles 12 homens e para o ministério de Jesus Cristo. Existia uma pessoa que gerenciava aquelas contribuições. Nós vamos ver que Jesus dava atribuições àqueles 12 discípulos. Então, Jesus Cristo nos dá essa ideia de organização. O ministério de Jesus era organizacional. Nós vamos ver a igreja, então, posterior à ascensão de Jesus, que se inicia no capítulo 3 de Atos. Nós vamos ver que esta igreja também, desde os seus primórdios, ela tinha uma organização. Ela tinha líderes, e a Bíblia ela é bem clara em destacar os líderes da igreja, os comandantes da igreja e os subordinados da igreja. Existiam algumas formas hierárquicas na igreja, alguns termos hierárquicos na igreja. Então nós percebemos que desde os primórdios a igreja estava sendo edificada em uma forma organizacional. Nós vamos ver que todo o Novo Testamento, nos ensinos de Paulo, nas cartas paulinas, tudo que Paulo aborda sobre a igreja, nós sempre observamos uma organização, uma liderança, uma hierarquia, liderados, ofertas, igrejas formadas em cidades, líderes naquelas igrejas. Então a igreja sempre teve uma forma organizacional na terra. E isso é importante. A organização, ela não pode ser contestada. Nós não podemos ir contra de forma nenhuma a essa forma organizacional da igreja. É importante a presença de líderes. E a Bíblia destaca eles e diz que a gente precisa ser submissos, honrar os líderes. É importante pastores,
É importante você ter um lugar, ter pessoas a quem você se submete, ter pessoas a quem você presta contas. A igreja local, a organização local da igreja, onde você frequenta, ela é importante porque é ali, nesse ambiente, que as ações evangelísticas são organizadas. A igreja, ela precisa de uma ordem, ela precisa de uma forma organizada para se locomover, para locomover as suas ações missionárias, as suas ações sociais, as suas ações evangelísticas. Por isso que existe uma organização local. É nessa organização, é nessa igreja local que você vai entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Sem essa organização da igreja local, você não teria um lugar para direcionar as suas contribuições voluntárias, as suas ofertas e os seus dízimos. Então, nós percebemos na Bíblia que a forma organizacional de igreja, ela é correta e deve ser respeitada e valorizada, e você deve frequentar uma igreja. Então, entendendo isso, entendendo o que é a igreja, entendendo os propósitos da igreja, nós podemos agora então refletirmos sobre o papel da igreja na sociedade. Qual seria então o papel desta igreja perante a sociedade, perante as pessoas? E nós não podemos nunca cair no grande perigo de espiritualizar a igreja. Às vezes nós lemos a Bíblia de uma forma errada e pensamos que a igreja, ela tem um papel na sociedade apenas espiritual, de curar os enfermos, libertar as pessoas, evangelizar e trazer uma bênção espiritual para as pessoas. Mas a missão da igreja, ela vai além do plano espiritual. Quando Deus constituiu a igreja, Deus colocou ela no meio da sociedade. E o papel da igreja, além de ser espiritual, a igreja tem um papel social. A igreja precisa ter uma relevância na sociedade. Nós precisamos manifestar na sociedade a cultura do reino de Deus. Nós precisamos implantar na sociedade o reino de Deus. Então, a igreja, ela, na sociedade, ela tem essa missão de ser espiritual, de manifestar o mundo espiritual nessa sociedade, mas também a igreja precisa ser relevante para a sociedade, porque a igreja, os membros da igreja, também são membros da sociedade. Também precisam estar incluídos nas decisões das cidades, precisam influenciar as decisões do bairro, da comunidade, das escolas, das leis. A igreja precisa estar atuante na sociedade. Então, nós precisamos pensar algumas coisas que a igreja precisa fazer na sociedade. Então, a primeira coisa que eu quero destacar com você e que é importante você comentar com os seus alunos na abordagem desta lição é que a igreja precisa manifestar a sua diferença na sociedade. A igreja, ela é, na sua essência, diferente. A igreja, ela é diferente nos seus valores, na sua conduta, na sua maneira de ser, na sua maneira de crer e de pensar. A essência do mundo e da igreja é totalmente diferente. Eu quero destacar para você um texto de Filipenses, capítulo 2 e o versículo 15. E eu gostaria que você levasse para os seus adolescentes na sua aula esse texto de Filipenses, capítulo 2 e o versículo 15, porque aqui Paulo traça um paralelo, uma diferença entre a sociedade e a igreja. Vejamos, olha o que Paulo disse: a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde vocês brilham como luzeiros
no mundo. Então a igreja, ela é diferente da sociedade. Mas a igreja, no meio da sociedade, ela também serve como guia e referência. Deus nos colocou, nos plantou aonde nós estamos para sermos guia e referência das pessoas. Você precisa dizer para os seus adolescentes que eles estão frequentando aquela escola para que ali eles sejam referência para as pessoas, guia para as pessoas, norte, sentido para as pessoas. Deus colocou os seus adolescentes ali onde eles estão naquela rua, diante daqueles amigos, para serem guia e referência daquelas pessoas. Nós precisamos entender que a igreja é como o farol que vai mostrando para um navio aonde está o porto, aonde está o caminho seguro, aonde está o local seguro do navio atracar. A igreja é essa luz que vai guiando, que vai sendo a referência para o mundo. Então pensamos, o mundo não sabe como viver em família, mas olhando para os membros da igreja, ele vai ter uma referência de família. O mundo não sabe como namorar, o mundo não sabe como viver em santidade, mas olhando para os membros da igreja, eles terão uma referência, um exemplo de como namorar, de como viver em santidade e assim diversas áreas da nossa vida. A igreja sempre será esta referência. A igreja ela está na sociedade também para revelar a glória de Deus. Em todas as ações da igreja, em todos os momentos da igreja, a igreja ela deve revelar a glória de Deus. As pessoas, elas não conhecem Deus, elas não sabem sobre Deus, mas aonde tiver um membro da igreja, ali estará sendo revelado a glória, o amor de Deus, o perdão de Deus, ali estará sendo manifestado a glória de Deus. Então leve para os adolescentes essa ideia de que aonde eles estiverem, eles devem revelar a glória de Deus. Eles devem trazer para aonde eles estão o amor de Deus, a graça de Deus, a manifestação do poder de Deus. Agora, nós precisamos entender que Deus entregou uma missão para a igreja no meio da sociedade. A igreja precisa entender que ela só está inserida onde está porque ela tem uma missão. A gente vai perceber no texto de Mateus, capítulo 5 e o versículo 16, algo muito interessante. Olha o que a Bíblia diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja que a igreja ela tem uma missão: glorificar a Deus. Olha o que Jesus estava explicando para nós aqui. Todas as nossas atitudes, todas as nossas boas obras, elas culminam em um propósito, o propósito de glorificar a Deus. A igreja, ela só está na sociedade, ela está onde ela está para glorificar a Deus. Esse é o propósito de ser igreja. Essa é a nossa missão que Deus nos deu, que Deus nos outorgou na sociedade. Glorificar a Deus. Tudo que nós fizermos é para glorificar a Deus. Todas as nossas obras, as nossas atitudes é para glorificar a Deus. A igreja e a sociedade, elas devem funcionar assim. A sociedade olha para a igreja. As pessoas do mundo olham para os membros da igreja e eles glorificam a Deus. Tudo que a igreja faz deve servir para a glória de Deus. Eu quero lhe agradecer por você ter me acompanhado nessa aula e eu tenho certeza que a sua aula será uma bênção, produtiva e os seus alunos entenderão o que é igreja e não deixe sempre de nos acompanhar nesse propósito que nós temos aqui no nosso canal de subsídio para a Escola Dominical.
Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço.